todo o mercado ele passou por uma mudança. Falando da pecuária de corte, houve uma virada de ciclo, maior produção tanto no Brasil como na Austrália, houve um ajuste de produção em 24 e a falta, obviamente, de animais para 25. A gente tem uma redução do rebanho dos Estados Unidos, um problema de questões financeiras no Uruguai, tudo isso favorecendo a dinâmica produtiva e comercial do Brasil, pensando em corte. Então o cenário ele começa a se tornar mais favorável em termos de preços recebidos, né, pelos produtores, principalmente esse final de 24 e 25, favorecidos aí por uma dinâmica global de um comércio mais favorável. O Brasil é o maior exportador de carne bovina, então tudo isso traz um cenário bem interessante para o Brasil para o próximo ano. O cenário para o corte se torna bem favorável. Já pensando no leite, por mais que a gente não tenha um dos menores custos do mundo, se a gente comparar com a Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, a gente tem um cenário favorável do mundo precisar do leite. Até 2030, cerca de 11 mil produtores de leite saem da atividade. E o mundo precisa. Algo em torno, a gente vai ter que aumentar a nossa produção em algo em torno de 30% no mundo. Então, o mundo todo está olhando para o Brasil. Resta a gente fazer a nossa lição de casa. Como eu disse, temos um mercado de leite que é mais importador do que exportador, dado o cenário produtivo e eficiência produtiva dentro das fazendas, mas que isso pode ser revertido. Os números mostram isso. E como eu disse, o mundo todo espera essa mudança no Brasil para fornecer um leite de qualidade, para dar uma segurança alimentar, daí tanto para a carne como para o leite e derivados, para o mundo todo. Então, o fechamento da safra 23/24 ela foi marcada pelos altos custos e principalmente o impacto das secas na produtividade, trazendo resultados muito menores, até dependendo da situação, negativos, em comparação com os anos anteriores, resultados muito melhores. Para a safra 24/25, o cenário melhora um pouco em relação à safra anterior, pela recomposição das produtividades, os custos iniciam muito parecidos com a safra passada e os desafios realmente do gerenciamento, da comercialização cada vez mais próximos, dado que os custos e a rentabilidade ela fica cada vez mais espremida em relação às médias históricas. Se a gente pegar os últimos anos, foram bem diferentes, né, um do outro. Nós tivemos um 2023 muito complicado, foi marcado por manifestações, né, no Brasil todo, a gente viu isso dificultando a vida do produtor. O 24 começou mais difícil, mas a partir do segundo trimestre ele foi melhorando. Então a gente termina o ano de uma forma melhor até do que a gente esperava. Quer dizer, os preços tiveram uma recuperação importante. Os custos, apesar de terem subido um pouco nos últimos meses, tiveram uma valorização menor do que os preços. Nós tivemos uma demanda que sustentou não só a produção interna, mas sustentou também o volume de importação de leite que veio do Mercosul, que ainda segue alto. Acho que para o 2025 a gente tem que ficar atento a alguns pontos, quer dizer, a previsão de crescimento econômico do Brasil em 2024 é de 3%, isso já recua para um crescimento abaixo de 2% no ano que vem. Você teve um recurso vindo de precatórios, teve uma série de fatores que acabou estimulando mais a demanda, que para 2025 ele vem num ritmo um pouco menor. Eventualmente a gente vai ter algum recuo no preço do leite e, consequentemente, algum aperto na margem do produtor, mas a gente vê um ano positivo também para 2025, como a gente está vendo o que fechou em 2024. O ano 2024 foi um ano muito, muito importante, está sendo esse final de ano importante, porque está sendo um ano muito educativo, um ano onde a gente teve um grande desafio, porque a gente vem de valores menores de venda, de virada de ciclo, e fez com que as pessoas compreendessem que realmente existe um ciclo pecuário e ele precisa estar preparado. Então essa é a primeira coisa. Infelizmente, 50% das fazendas que nós monitoramos tiveram prejuízo, mesmo alguma delas tendo recorde de rentabilidade. Então isso mostra que quem ganha dinheiro não é a pecuária, e sim o pecuarista. Para 2025 é o nosso grande momento, já que a virada de ciclo já está iniciando, a gente vai ter outros valores de venda, de preparar a propriedade para os novos desafios. Então agora é o momento de cuidar da cerca, de fazer pasto, de melhorar a infraestrutura, e eu coloco sempre preparar a fazenda para produzir barato. Que fazenda que produz barato? É aquela que tem boas pastagens, boas cercas, está tudo organizadinho para que a gente possa produzir a carne realmente com margem. É possível a gente gastar 0,6 arrobas para cada arroba produzida. Ou seja, uma margem de 40% é uma margem incrível. Mas para isso o produtor tem que estar muito atento com a produtividade e quanto ele gasta. E os processos internos, o capricho, impacta mais a fazenda muitas vezes do que os insumos. Então foca no capricho que não vai ter erro.